Depois de conhecer o centro de Triunfo, eu queria descobrir uma outra cidade. A triunfo da serra, das estradas rurais, das propriedades, das formações rochosas também, e principalmente das pessoas. I don't know where she came from, kinda turned me upside down. I just don't know what to do. Have you ever been in love? Have you ever lost your head? Have you felt like you were out of breath when you saw her in that dress? When your heart is beating fast and you're sweating, you can't stop looking at her smile, then you've been in love. Eu tinha vários lugares planejados, mas como já sempre acontece em todas as minhas viagens, o roteiro acaba sendo apenas uma referência. Porque quando a gente encontra o lugar interessante, uma boa conversa fica mais fácil e fica difícil simplesmente olhar o relógio e querer ir embora, né? Quando chegar ali naquela plaquinha, droga, que a estrada não é ruim, não. Sim, sim. Uma das experiências que mais gostei em Triunfo foi conhecer as furnas dos holandeses. E aqui aconteceu uma coisa que considero ainda mais importante do que as próprias imagens podem demonstrar. Eu encontrei alguém que conhecia a história daquele lugar e estava disposto a contá-la. O jovem Francisco, que rapaz super simpático, muito gente boa. Francisco me contou a origem das furnas dos holandeses de uma maneira que nenhum texto de internet conseguiria decifrar nessa linguagem tão simples, mas tão clara. Quando a história é contada por alguém que conhece o lugar, ela ganha outro apreço. Por que furnas holandeses? Então isso aqui é uma caverna. Só que, além de caverna, tem o nome, o Furna dos Holandeses. Por quê? Além de caverna, nós tínhamos furna. E o que é furna? Furna é uma entrada, nós temos ali, onde nós se arrasta 14 metros. Após nós se arrastar esses 14 metros, nós vamos chegar no outro salão, parecido com isso aqui. Um local totalmente fechado, um local que o espaço é mais pequeno, um local onde você vai ter que se arrastejar 14 metros. Após se arrastar os 14 metros, nós vamos chegar no outro salão, parecido com isso aqui, conhecido como furna. Certo. Capacidade de 14 a 15 pessoas, 20, 18 lá. E frio também. E frio. Lá era utilizado como eles, principalmente se fosse se esconder, eles tinham como se esconder. Se fosse possível eles se abrigar do frio, eles tinham como se abrigar do frio. Se fosse possível guardar algum alimento, eles tinham. Ou então eles tinham uma caverna para se abrigar e uma furna se fosse preciso se esconder naquela época. Para se proteger aqui. E é justamente isso que a gente deve procurar quando viaja. Não apenas fotografar um lugar bonito, mas descobrir as histórias, os contos, causos que estão na boca de quem conhece a história de verdade, em qualquer versão. E mais uma vez aconteceu comigo aquilo que começa sempre a virar uma constante em toda viagem que eu vou. Para conhecer o lugar, encontro algumas pessoas, aí começa uma conversa que não tem fim, o tempo vai passando. Só que dessa vez eu não estava preocupado com o relógio. Não era justamente para isso que eu estava viajando. Não é verdade? Das furnas dos holandeses, segui para outro lugar onde a paisagem acabou ficando em segundo plano, diante de uma pessoa, a cacimba de João Neco. E aqui conheci um senhor de 90 anos que, preciso confessar, não parecia muito interessado em fazer média com os visitantes. Bom dia, mestre. Bom dia. Bom dia. Não perguntei nada da vida de ninguém. Tu é de lá ou trabalha lá? Eu nasci lá e trabalho lá. O senhor mora onde? Lá em Recife? Boa viagem. Todo mundo que chega aqui só mora em Boa Viagem mesmo. Vê se tá bom aí, ó. Cadê? Quer assinar mais aqui? Pode assinar só o nome aqui. Diga, dona Maria. Pode hoje trabalhar. Você trabalhava com o quê? Eu sou tecnóloga em marketing. Personária? Tecnóloga em marketing. É uma técnica em propaganda.
De TV, de rádio, é? Bota seu nome aí, sua Sou profissão. tecnóloga em Bota aí, marketing, bota. sou... E eu quero lá saber, eu sou sem construir. O senhor perguntou. É uma figura, né, o homem? Pode assinar. Eu sei que essa é tudo a simpatia dele aí que ele tá fazendo. O senhor mora aqui há quantos anos? Hein? Hein, mestre? Eu vim para aqui, em 91 vim para aqui. A senhora também é professora? Não, é máquina, como é? Marketing. Sou tecnóloga em marketing, sou sommelier, sou pós-graduada em gestão de saúde, sou Não, vamos sexóloga. lá ainda. A senhora é graduada em saúde? Sim. O coração tem quantas veias? O coração tem quantas veias? Qual é a parte mais nojenta do seu corpo? Hã? Qual é a parte mais nojenta do seu corpo? A boca. De todos nós. Não, senhora. A parte mais nojenta do corpo humano é o umbigo. É, O umbigo é mais sujo, a boca tem mais germe. mais germe. Isso. Eu vou acreditar nessa. Eu tive vontade de fazer esse curso. É É difícil. bom. Pilocopista. Sim. O senhor tem então. Assim é errado, certo? Louvado seja Deus. Para sempre seja louvado. Sujeira o umbigo. Qual é a parte mais quente do corpo humano? A bunda. A bunda é a parte. Eu ia perguntar ao senhor se eu podia dizer. É a bunda. A bunda Se eu podia falar. A bunda tem 3 nomes. É a parte mais quente do corpo humano é a bunda. É. Quando sua mãe nasceu, você, com quantos fios de cabelo você nasceu? 154 mil na hora que nasce, tem aquelas pontinhas de fio de cabelo. 154 mil. A criança velha, quantos anos, quando ela cresce, quando ela nasce? A cabeça dela cresce quantos anos? Não lembro no momento. Cresce 14 anos, 14 meses, 14 dias, 14 horas, 14 Essa conta de segundos. 14 meses meu avô falava e eu não estava lembrado. E também no estudo a gente vê, mas Benção. não lembra tudo. O senhor tem 80 já não? Hein? O senhor já tem 80? Vai subindo, quando parar eu digo. Eu tenho uma irmã 85. que mora em João 85. Pessoa, que Pode ela falar. é Eu desesperada. estou lhe ouvindo. 90? Apaixonada pra vir Faz aqui. 7 meses, faz 9 meses que eu entrei. Nossa, muito bem. Que graça. Minha Que irmã que bênção. mora em João Pessoa é louca pra vir aqui conhecer o senhor. Traga. Ela assistiu uma Ela entrevista bebe com uma, o senhor toma um uma. dia. Ela toma uma. Não, mas vai botando pra ela e eu vou tomando. Nota 10 pra você de novo. Cachorra da mulher. Vai botando pra ela, eu vou tomando a minha dela. Eu gosto de tomar uma. Ai, meu Deus. Eu No gosto. dia que eu vim aqui agora, eu vou trazer uma pra nós tomar. Não, não traga não, que eu já tenho. Eu sou sommelier, estudei essa Eu droga boa. gosto de tomar uma Nepá. Ei, Não tomo cachaça nem tomo cerveja. Eu gosto de uma Nepá. O que é uma Nepá? Eu não conheço. é o Depá, é? Opa! Não é melhor chamar Manepá do que Ele queria saber nosso nome, nossa profissão e de onde você está vindo, sua origem. E fazia tudo isso daquele jeito muito particular dele. Direto, sério, mas era uma aparência. Um pouco carrancudo, mas quanto mais eu conversava com ele, mais tinha a impressão de que aquela rispidez fazia parte daquele personagem. Eu vi que ele é muito agradável no fundo, no fundo. Eu não saí dali pensando que tinha conhecido um homem mal educado. Não. Saí pensando em que tinha conhecido uma figura fantástica. Daquelas que a gente encontra uma vez na vida e dificilmente esquece. E talvez ele nem saiba disso, mas aquela conversa acabou se tornando uma das lembranças que levei de triunfo. Depois das conversas e mais conversas, era hora de voltar à paisagem. E Triunfo tem uma paisagem que merece ser vista de cima. Fui conhecer o Pico do Papagaio.
sua altitude elevada, o pico é um dos pontos que ajudam a explicar a característica tão particular de Triunfo. Estamos no sertão, mas diante de uma paisagem serrana com temperaturas e vegetação diferentes, das que normalmente associamos ao interior nordestino, como é o sertão, a agreste, né? Essa mistura de climas. A estrada parece pequena, as propriedades rurais parecem espalhadas e a cidade lá ao longe parece cercada por um mar de montanhas. É uma das imagens que ficam na memória depois de uma viagem como essa. Mais uma imagem para ficar marcada. E mais uma parada, o Café do Brejo. Só que aqui eu preciso confessar que eu conversava tanto que não filmei o processo de produção de café, de como era realizada aquela produção. Na verdade, fiz justamente o contrário. Só muita prosa e muitos deliciosos cafés, provei alguns. Eu adoro café, então sou suspeito para falar do Café do Brejo. No Café do Brejo conheci Gabriel, o proprietário do lugar, um anfitrião extremamente educado, acolhedor. Conversamos sobre o café, sobre a propriedade, sobre a região, sobre a vida. E novamente o tempo passou sem que eu percebesse absolutamente nada. Acabei sem uma sequência mostrando cada etapa da produção do café, altamente premiado, inclusive. A gente tem que lembrar que nem toda viagem precisa ser filmada do começo ao fim. Deveria, mas não fiz. Às vezes a câmera fica de lado. A gente escuta, conversa, fala do que gosta e vive o momento. É melhor. E agora eu consigo entender por que comecei a me atrasar tanto em Triunfo. E a consequência, por causa disso, alguns lugares que estavam no meu planejamento foram para outra oportunidade, como Casa Grande das Almas, a Cachoeira do Pinga, o Museu do Cangaço e o Vale das Esculturas, né? Eu não conhecia esses lugares nesta viagem, mas faço questão de citá-los porque eles ficam como referências para quem pretende passar alguns dias em Triunfo e para minha próxima vinda aqui. Foram apenas alguns dias, mas Triunfo deixou uma impressão muito maior do que o tempo que passei por lá. Eu cheguei querendo conhecer uma cidade bonita, encontrei, mas saí conhecendo pessoas, ouvindo histórias e descobrindo uma zona rural que eu não imaginava encontrar daquela maneira. Adorei. Mas a viagem precisava continuar e agora eu tinha pela frente uma longa estrada. Meu destino era o Crato, Ceará.